11h08, este é o programa Tá na Pauta, que já vai começando. Valeu pela renovação dessa amizade, dessa audiência, para um programa especial. Uma vez por mês, nós fazemos uma ponte entre o Sindserv e a comunidade para estabelecer esse diálogo entre aquilo que é o serviço público, a valorização, né, das pessoas que trabalham no serviço público, entender essa dinâmica e como ela dialoga com a sociedade lá na ponta. É para isso que a gente se reúne uma vez por mês, né, com a diretoria, com os representantes do Sindserv aqui de Caxias do Sul, com essa máxima, com essa proposta. Então, já vou convidando todo mundo que está conosco para aumentar o som do rádio, 560M, 79.9 no FM e em outros meios de entrega, inclusive esse que eu quero convidar as pessoas agora, com imagens do estúdio, para acessar através das redes sociais, em facebook.com/Rede Tua Rádio. Este programa está sendo transmitido ao vivo também, então, pela essa rede social e sendo gravado. E logo depois que ele acaba, meio-dia, a gente já coloca ele disponível também no youtube.com/Rede Tua Rádio. Nós recebemos aqui, né, representantes da diretoria do Sindserv atual, a presidente Silvana Piroli, a quem já quero dar o bom dia. Silvana, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Seja bem-vinda. Bom dia para você, para toda a equipe e para os ouvintes aí. Um dia lindo de sol, né? Guria, que dia lindo, né? Eu tava comentando, já vou dar também bom dia aqui para o Alvoni, a Alvoni Prux dos Passos, né? Alvoni Adão Prux dos Passos, ele que é diretor de comunicação. Senão vai ficar uma conversa de boco-moco, né? Tudo bem, Alvoni, seja bem-vindo. Bom dia, tudo certo. Realmente, neste outubro primaveril, né? Eu vim de rosa, inclusive, para lembrar as mulheres que é outubro. É, né? E tem que cuidar da saúde. Boa. É um outubro rosa, primaveril, mas com cara de outono, né? Exatamente. Porque tem sido frio de manhã. Eu comentava antes, Silvana, eu estava dizendo para você, do vento. Me impressiona, um dia lindo, muito bonito, assim, a figura do dia. Mas que ventania mesmo, hein? Enfim, para isso não temos gerência. Nós temos gerência sobre outras coisas, é sobre elas que nós vamos falar aqui no programa, né? Aliás, o Alvoni já começou, acho que me parece, com um ponto importante, né? Que tem a ver com a questão das campanhas voltadas à saúde. Outubro é uma data, é um mês, né, que cola com a ideia da prevenção ao câncer de mama, então a saúde feminina, mas também tem a questão dali um pouquinho em novembro, a questão do Novembro Azul com a saúde masculina. Isso não é só para a população, isso também acontece entre servidores, né? Existem movimentos nessa linha também do Sindserv de cuidar, de proteger a saúde dos seus servidores? Existe. Nós temos, através do IPAM, né? Os servidores, as mulheres e os homens têm acesso aos exames preventivos, né? E é importante dizer que a gente chama atenção os 2 meses, que é para ter foco nesse problema e as pessoas, né, se darem conta, porque com muita informação, com muitas coisas, o que acaba acontecendo? Passa o ano e você não foi fazer os exames preventivos, né? Então, esses momentos são para dar, né, aquela sacudida e as pessoas se lembrarem que tem que fazer o exame, que tem que fazer o autoexame no caso das mulheres, que os homens precisam procurar também o médico, fazer o exame, que não tem que ter preconceito, né? Porque a gente precisa cuidar da saúde e do corpo da gente para promover a saúde e não para tratar a doença. Então, fiquem ligados, o IPAM dá esses exames gratuitos durante todo o ano. Quem ainda não fez este ano, por favor, vá fazer, né? Aproveite aqui outubro e novembro e vá fazer os exames preventivos para poder ter uma saúde, que isso é muito, muito, muito importante. Nós tivemos recentemente, pegando esse mesmo gancho, uma mudança, né, na Secretaria de Saúde aqui em Caxias do Sul e, obviamente, trocou, né, a titularidade da pasta. Antigo vereador, né? Antigo não, ele continua vereador, mas agora está trabalhando como secretário, mas enfim, trabalhou muito tempo na vereança, isso que eu quero dizer, muitas vezes, inclusive, trabalhando com uma militância sobre a questão da fiscalização à saúde, né? E agora está como secretário, fazendo uma certa movimentação, e o Sindserv, neste período, exatamente no mesmo período, está com uma campanha também de que a saúde em Caxias do Sul tem que ser para todos. Como é que tem sido esse trabalho, Silvana, pensando também pela ótica do servidor público em relação à saúde municipal? Bem, eu acho que a gente vive um momento bastante delicado na saúde em Caxias, né? Eu acho que a este governo está faltando assim, ó, qual é o modelo de saúde que quer perseguir? E por que eu digo isso?
Porque muitas vezes a gente fala em saúde sempre lembrando a morte, a alta complexidade, a falta de vaga no hospital. Mas como que a gente organiza um sistema de saúde de forma a que ele realmente consiga atender às necessidades da população? Nós tivemos o período da pandemia, antes da pandemia e depois da pandemia, um período que o governo federal não mandou recursos para nada na área da saúde, né? Não tinha programas, não tinha projetos. Mas desde o governo Lula se retomou uma série de projetos, tanto que este ano, estava olhando antes de vir para cá, o governo federal investiu em saúde em Caxias, entre transferências de recursos das diferentes formas, né, mais do que o próprio município, que contribui com 27% da sua arrecadação, né, 26, 27, dependendo do ano. Então, o município investe muitos recursos próprios, o Estado investe quase nada, né? Então, agora o governador do estado fez um acerto para só em 2030 cumprir os 12%, ou seja, saúde tem pressa, não dá para esperar 2030, né? E o governo federal agora melhorou muito nos últimos 2 anos o investimento em saúde. Então, fica pesado para os municípios. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso. Então, agora é preciso que também, por isso que eu digo que o governo estipule qual é o seu modelo de atenção, ou seja, voltado em quê, né? Que consiga combinar melhor as políticas nacionais com as municipais, porque o governo federal propõe uma série de incentivos para algumas políticas importantes e poder, com isso, melhorar a saúde de forma permanente. Eu espero que o secretário faça como outros secretários. Nós tivemos a primeira conversa com o secretário agora dia 20, né? E nós levamos toda uma documentação para ele explicando como funciona em algumas cidades. Então, nós pegamos Vitória, Sobral no Ceará e Caxias. Em Vitória, por exemplo, tem 95% do seu território tem Estratégia Saúde da Família, que é um programa que o governo federal complementa o salário dos profissionais e que você tem médico de 40 horas na UBS. É um médico generalista. Depois, em outras UBSs, vamos assim, na hierarquia, né, que daí tu tem o pediatra, o ginecologista, outras especialidades, e aí tu tem o centro, hoje as equipes multi, nessa intermediária, que são equipes multiprofissionais, e depois as clínicas, que Caxias vai ter uma, né? Então, Caxias tem uma cobertura de 30% de estratégia de saúde da família. Então, o custo lá em Vitória, per capita, é de R$ 1.700 por habitante. E aqui é 2.000, né? 1.600 lá e 2.000 aqui. Então, e a resolutividade é muito maior, porque você tem um médico perto de casa. Mas você precisa ter alguns serviços também que são importantes para funcionar. Então, ter uma atenção básica reforçada. E é preciso ter profissionais em todas as áreas. O que o sindicato propõe? Propõe ampliação da carga horária para os trabalhadores, o que nós definimos, inclusive, na campanha salarial e na própria paralisação. Ou seja, os nossos profissionais estão dispostos a ampliar a carga horária, porque quando foi feito lá no governo Sartori, a 409, ele reduziu a carga horária dos profissionais da saúde. Ficou tudo em 20 horas. 20 horas não se faz saúde pública. Com 20 horas não se atende população. Você vai lá... Para funcionar uma UBS no horário estendido, por exemplo, você tem que ter 3 enfermeiros. Então, o custo é muito maior. Teria que ser tudo 40 horas, que é o que os próprios profissionais se dispõem a fazer, ampliar a jornada e ter 40 horas, pagando previdência, tudo, e podendo levar para a aposentadoria. Então, você precisa reforçar a atenção básica. O segundo programa que o governo federal apresenta e que ajuda também com recursos e tal é as equipes multis. Ter perto de casa o fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo, o assistente social, para que a população também tenha, né, próximo à sua casa, nas suas regiões, esse tipo de profissional, junto com os profissionais de saúde, com o médico, o pediatra, né, obstetra. E depois, então, a clínica, vai ter uma clínica aqui que eu espero que seja pública, né, e os serviços especializados. Isso é um sistema. O sistema que complementa isso são os sistemas de urgência e emergência, que é o sistema do SAMU, por exemplo, né, o SAMU ele funciona naquela hora em que ninguém
resolve, tu chama quem? Eminência de morte, chama quem? O SAMU. Então ele precisa estar presente perto de casa. E o SAMU não é caro nem barato, ele salva muitas vidas. Porque em saúde pública, o caro é perder vidas. É não atender na hora, é as pessoas ficarem na fila do hospital e as pessoas morrerem sem atendimento. Mas para o SAMU funcionar também existem outras coisas que são importantes, como a central de exames, que é onde você tem exames durante 24 horas, atendendo toda a população. Nós temos um laboratório muito bom, uma central de exames bastante eficiente, e nós temos o nosso hemocentro, né, que é o processamento do sangue. Só quem perdeu familiares e precisou, antes de ter o hemocentro, pagar o custo do sangue é que sabe quanto gastava. Então, esse é o complexo da saúde em Caxias. E depois nós temos, então, a alta complexidade, que são os hospitais. O que nós precisamos que as secretarias e a prefeitura adote? Adote um modelo que priorize esse sistema hierarquizado, que tenha servidores públicos, porque qual é a diferença entre o servidor público e um contratado? É a rotatividade. No final da conta, o preço é o mesmo, viu? Todos os cálculos, muitas vezes inventam, porque é muito cálculo, pegam um salário que... A gente tem salários, às vezes, que ficam fora da curva, porque as pessoas estão quase se aposentando, e porque as legislações foram mudando muito, né, nesses últimos 30 anos. Mas você tem que ver o seguinte, que quando você tem muita rotatividade, como é o caso das UPAs, que é o serviço de urgência hoje, todo ele terceirizado, primeiro que não tem a mesma exigência que tinha no serviço público, né? A mesma capacitação, porque a gente tinha uma equipe muito capacitada, altamente treinada para esse atendimento. Segundo, não tinha rotatividade. Então, isso tudo faz diferença na hora do atendimento, né? Você demora muitos anos para preparar um intensivista que atende em urgência e emergência. E nós perdemos isso. Quando foi terceirizado o posto-atendimento, a gente perdeu. Então, além da fila, além da espera, o atendimento não condiz, há uma grande rotatividade. Para ver, nós tínhamos um único pronto-atendimento, que era o PA, atendia a cidade toda. Agora nós temos 2 UPAs e a queixa é grande. De todas as ordens. E o volume de recursos que o município hoje aplica é muito superior do que aplicava lá no pronto atendimento. Então, às vezes, são escolhas que os governantes fazem que não melhoram a saúde e que também prejudicam a população. Por isso que nós temos tanta fila para hospitais, porque se essa engrenagem não funciona e ela não é resolutiva, você acaba onde? Né? Demorando muito para atender, e com isso as pessoas, quando vão precisar do atendimento, elas já estão com um problema de saúde muito mais grave. Uma coisa importante, Silvana e Alvoni, que a gente percebe enquanto sociedade é que essa questão do gerenciamento, né, da gestão, da assertividade, que é o que você está falando, e buscar beber em outras fontes para, enfim, se atualizar, a gente percebe que nessa pequena mudança que já aconteceu na titularidade recente, né, alguns mutirões, eles foram um pouquinho mais efetivos, com a fila fluindo um pouquinho mais. Não é para condenar ninguém, mas a gente percebe que quando tem um gerenciamento, as coisas vão melhor. É a mesma lógica do serviço privado, a mesma lógica, né? Então o serviço público precisa. Eu sei que vocês estão falando sobre isso, em especial na área da saúde, pedindo que os gestores ouçam os servidores. Quem está ali vendo todo dia, participar dos processos. E o que me fez lembrar que nessa semana, Caxias do Sul ficou chocada, né, com a morte de um educador social, que em última instância, eu só estou pegando o gancho, em última instância, o educador social é um servidor público concursado, normalmente pela FAS, né, faz um concurso, inclusive esse ano abriu concurso para educador social, e é uma função que precisa, exatamente o que você falou, de preparação, de entendimento de quais são os públicos que vai atender. Então, normalmente esse educador social, ele trabalha com públicos diferentes, sem estar preparado para lidar com esses públicos diferentes, e é tão difícil que nós tivemos um caso agora recente de uma morte dentro de uma atividade. Então, sem criminalizar nem quem é atendido, nem o usuário, e nem quem trabalha, mas veja a deficiência, né? Deficiência que tem aí, né? Se tu me permite, eu só vou fazer um parênteses. Lembrando dos colegas do SAMU, porque é um assunto crítico para nós nessa semana, né? E eu penso que serve bem no que a Beverly traz, né? O SAMU nosso é referência, é público, né? Ele presta serviços de formação para outros municípios. Então, nós somos referência.
e é um serviço público. E tem toda essa complexidade que a Silvana falou há pouco. Particularmente, eu já vi o fruto do trabalho dos colegas do SAMU, e só quem presencia um atendimento de urgência e emergência sabe o quanto é importante esse preparo. Né? Um acidente, a Silvana citou algumas questões voltadas à saúde, assim, de riscos de vida, né? Os acidentes que eles atendem, né? As condições, assim, bem difíceis, né? E que exigem um preparo, né? E uma frieza no sentido de manter a calma, né? E o quanto eles têm preparo. Então, essa defesa que nós estamos fazendo essa semana, inclusive a colega da saúde fez ontem na Câmara, né? Tem um peso muito grande, né? E a gente faz essa defesa por quê? Porque sabe que ela é um trabalho qualificado, né? Que é prestado à sociedade. E só quem já presenciou essa condição, né? Sabe do que a gente está falando. Né? E não dá para abrir mão desse preparo, não dá para abrir mão desse tempo todo que se demorou a formar essas pessoas. E a questão de referência, né? Nós somos referência para outros municípios, inclusive. Nós vamos abrir mão disso, né? Eu deixo a pergunta. E a mesma coisa nos educadores, né? Ou seja, essa situação, né? É isso, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas você também tem que ter um investimento grande no preparo das pessoas, né? Nós precisamos repensar também, né? O que está acontecendo na nossa E sociedade? me chama a atenção, me perdoe, Silvana, mas acho que é importante neste item dizer, o servidor, educador social, muitas vezes ele é alocado de um ano para outro com públicos totalmente desde a infância, Sim, pessoa idosa. sim. São realidades muito diferentes. Muito diferentes, né? E são situações sempre no limite, né? Não são as situações normais corriqueiras. Esses espaços são espaços em que as pessoas vivem no limite do abandono, no limite da violência, no limite da falta de condições, sempre num limite, né, muito grande, né? E também me chamou a atenção o tempo que demoraram para encontrar, ou seja, você devia ter muito pouca gente trabalhando também, e uma sobrecarga de trabalho, né, para não conseguirem dar conta de tudo. Que tem acontecido isso tanto nos serviços conveniados com o município, como nos serviços próprios. Na área da assistência, a gente tem uma rotatividade muito grande, né? Então, por quê? Porque é um serviço difícil, porque é um serviço que se trabalha no limite o tempo inteiro, que exige um preparo muito grande e que as pessoas, às vezes, né, demoram, não é uma vocação. Não se trata de uma vocação, é uma questão profissional e, às vezes, as pessoas precisam ser valorizadas para isso. Como não o são, encontram em outros espaços, né, a valorização financeira que, às vezes, não se encontra ali. Então, tem serviços que, se o serviço público não assume para si, eles não avançam. Todo serviço que trabalha com... Essa é uma opinião assim nossa, né, dos servidores. Todo serviço que você tem como garantia de direitos fundamentais, ele precisa ser feito pelo setor público. Porque nem sempre o resultado é o lucro ou é o número de atendimentos. Às vezes o resultado quase sempre é a qualidade do atendimento. Eu não tenho dado atual, mas eu tenho um dado que é de 2019, se eu não me engano, 2019, dados do Ministério Público do Trabalho sobre os motivos de afastamento na nossa região, inclusive Caxias do Sul, fica ali professores, policiais militares e policiais civis, que mais que era, Saúde. médicos, saúde mental e agora também enfim, pessoas que trabalham na assistência social, afastamento por saúde mental. Depois da pandemia, a gente aumentou muito os problemas de saúde mental no serviço público, muito, né? Porque assim, porque durante a pandemia a gente trabalhou no limite do limite em todas as áreas. Né? A área da saúde foi muito exigida, a área da segurança foi muito exigida, a área da assistência, né? Você imagina trabalhar num abrigo durante a pandemia com aquelas crianças, enfim, tudo isso e todos os medos, né? O magistério, porque assim, não davam aula, sim, mas tu tinha que preparar muito mais aulas, tu tinha que dar conta daquilo, e isso tudo criou um ambiente de muita dificuldade, e o retorno exigiu muito. O domínio tecnológico que não se tinha dentro do magistério. Comprar as coisas, né? O desgastar para ter o domínio, até ter. Então, tudo isso criou um ambiente de muita exaustão.
física e mental. E essa exaustão foi continuada depois com os efeitos da pandemia em todas as áreas, que foi um adoecimento maior, que foi na educação uma dificuldade maior de aprendizagem, que foi na segurança uma série de outros problemas de violência. Então, a exaustão, combinada com o aumento e a gravidade dos problemas, né, está tendo reflexo, sim, na saúde mental, tanto que a gente está nesse, né, laboratório aí do NAPS buscando discutir, encontrar soluções para melhorar a vida dos nossos trabalhadores, para poderem atender melhor. Então, só para nós fechar essa questão da saúde, eu acho que o secretário novo tem mostrado que quer encontrar soluções, né? Nós dissemos a ele que ele ouça bastante os servidores e que procure alinhar os programas aqui que tem financiamento federal, porque com isso vai ajudar a diminuir recursos. Vou pegar um exemplo, assim, bem simples, né? As fraldas, o município comprava as fraldas, né? Vinha recurso do Estado, mas nem sempre vinha, enfim. Porque depois que tu abre um serviço e tu começa a comprar, se vem ou não vem o recurso, tem que dar conta do trem. E o governo agora, então, faz a distribuição de fraldas diretas nas farmácias populares. Então, o município deixa de ter que ter uma distribuição, que buscar, que comprar, que, enfim, né? Deixa de ter um gasto e uma logística envolvida, portanto, porque também é custo, né? Então, a logística disso passa a fazer outras coisas que também são importantes para a população. E não tem gasto de recursos, então isso também ajuda. Então, há a questão de agora as emendas parlamentares, quando vêm para os hospitais, né, de acordo com a decisão do STF, elas precisam passar pelo Conselho e elas precisam passar ter serviços que atendam a população. Então, baseado nisso, foi construída aquela proposta de ampliar serviços nos hospitais, para diminuir as filas. Então, eu acho que é um trabalho integrado, porque, como eu disse, o Ministério agora tem olhado diferente. E quem no município consegue ter essa pegada rápida e agilidade de buscar e se adequar a esses programas e transformá-los, aqui vai conseguir fazer um bom trabalho. Eu acho que essas duas coisas, né, eu conheço o Rafael há muitos anos e disse para ele, olha, você ouve a população, ouve os servidores e alinhe-se rapidamente com os programas que têm financiamento, porque aí vai ter recurso, vai ter profissional adequado para atender e vai ter população atendida, né? E não terceirizem mais, porque em Caxias, tudo que foi terceirizado em várias áreas, mas pegando agora o exemplo da saúde, a resolutividade é baixa, os trabalhadores que trabalham nos terceirizados ganham pouco, né, e a população não é atendida adequadamente. Só preciso fazer um parênteses aqui, que é bem pertinente isso que a Silvana traz, pensando na população, porque quando a gente tem duplos serviços, nenhum dos dois é bom. Não. Então, abre aqui, só pegando o gancho das fraldas, né, sendo utilizadas por um programa governamental distribuído nas farmácias populares, permite ao município a eficientização de se tiver que complementar, porque eis aí um grande problema, às vezes você não entrega satisfatoriamente, não atende quem precisa e fica com dois serviços, então dá para eficientizar. Estou dizendo isso porque quem recebe fraldas, normalmente o governo de uma forma geral, independente do ano, da bandeira, da sigla, ele tem um compromisso em atender todo mundo, essa é a lógica, sim, né? A lógica do SUS é essa. Isso aí, atender todo mundo. Não significa que vai atender especificamente como você precisa. Então, dependendo da situação, por exemplo, uma pessoa fralda geriátrica, uma pessoa idosa, a fralda que é distribuída, ela precisa de duas no mesmo uso, porque tem um volume maior, é uma coisa lógica, né? Sim, claro. Do que uma criança, do que uma pessoa de um porte menor. E aí, possibilita ao município, quem sabe, fazer se tem que complementar ou não. Então, veja como realmente é uma questão de gestão, né? É isso, e a gestão integrada, né? Você precisa, no município, estar integrado com o Estado e estar integrado com a União. Por quê? Porque se cada um fizer um pouco a sua parte e um for complementando o outro, você consegue resolver. Não dá para inventar coisa diferente, muito diferente aqui, porque tu vai ter que bancar sozinho. E se tu não, sabe, é aquela velha história, né? A união faz a força e a desunião cria problemas
de desastres. Perfeito. Gente, eu fui buscar o dado aqui sobre saúde mental de 2024, que é a mais recente. Os dados nacionais, eles mostram que o principal motivo de afastamento no Brasil é saúde mental, no geral. Aí no Rio Grande do Sul segue a mesma tendência, né? E aí com os servidores públicos no Rio Grande do Sul, em 2025, aqui o último dado que a gente tem, que é até setembro, diz que o principal motivo de afastamento no Rio Grande do Sul dos servidores públicos é saúde mental, que vem crescendo, tá? Depois, dentro desse espectro aqui, transtorno de ansiedade e depressão, e depois síndrome de burnout. Impressionante, né? Quero já liberar aqui o WhatsApp 999530616, tá bom? Para quem quiser participar, daqui um pouquinho a gente vai voltar para falar sobre a festa, né, dos servidores e das servidoras de Caxias do Sul. A gente já falou disso, agora é dia 29 de novembro, vai acontecer um grande evento que serve para 1000 coisas, o pessoal vai falar, mas entre elas, celebrar com a comunidade também a vida, as conquistas, enfim, trazer as pessoas para próximo dos servidores públicos, fazer com que seus familiares também possam estar ali. Vai ter o show do Papas da Língua, os ingressos estão sendo vendidos, mas o pessoal do Sindiserve hoje trouxe 5 pares. Então nós vamos fazer da seguinte maneira, nós vamos liberar 2 pares pelo WhatsApp, tá bom? Para democratizar o acesso, 2 pares pelo WhatsApp. Você coloca ali, quero ingresso pro show, ou bota ali, quero show, pronto, tá bom? Pelo WhatsApp. E vou liberar 3 pares pelo telefone, 3220-9400, assim a gente democratiza os acessos, né? Um par de ingresso para 5 pessoas diferentes, 2 pelo WhatsApp e 3 pelo telefone, pode começar a ligar e depois a gente vai liberar a camiseta também logo depois do intervalo. Peço com licença aqui aos meus convidados, a gente faz o intervalo bem rapidinho e na sequência a gente está de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 11h35. O universo de cuidado da Unimed está crescendo. Agora, o 8º andar do complexo hospitalar é totalmente dedicado à infância, com novos leitos de internação, brinquedoteca, solário e todo o acolhimento que as crianças merecem. Quando o desafio é maior, a UTI pediátrica oferece inovação, tecnologia de ponta e profissionais especializados para um atendimento de excelência. Essa é a ala pediátrica da Unimed Serra Gaúcha, o universo do 8º andar. Saiba mais em unimedserragaúcha.com.br. 22 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. Atenção Caxias e região, vem aí o primeiro feirão de colchões da Serra Gaúcha, dias 25 e 26 de outubro, nos pavilhões da Festa da Uva. Colchões a partir de R$ 199,00 em 12 vezes sem juros. O evento contará com estacionamento gratuito, espaço pet friendly e brinquedos infláveis para as crianças. Dias 25 e 26 de outubro, nos pavilhões, o patrocínio de Ventura Colchões. O universo feminino vai girar 360 graus. Vem aí o Revela 360, um evento para inspirar, conectar e capacitar mulheres para crescer na vida e nos negócios. 4 de novembro, no Quinta São Luís. Uma tarde cheia de experiências, painéis, debates e networking com mulheres incríveis que inspiram o mundo à nossa volta. Inscreva-se no site Let's Events. Informações no Instagram @revela.360. Revela 360, unindo forças para crescer.
Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior e os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas, que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café, que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor. Há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Plano City 360 do Círculo Saúde. A partir de R$ 89,70 por mês. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, todo ano ao lado do Imama. E o ano todo ao seu lado na luta contra o câncer de mama. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h38, retomando o programa Tá na Pauta especial de hoje, nessa ponte em que a rádio, né, é a ponte entre Sindserv e a comunidade, trazendo aqueles assuntos de valorização do serviço público, mas também não é só a valorização, é mostrando como funciona, como os sistemas eles operam, para que a gente, população, também, muitas vezes ficamos chateados, irritados, mas é porque a gente também não sabe como os sistemas funcionam do serviço público, então é uma forma também de a gente conhecer e juntos encontrarmos soluções, juntos também encontrarmos uma cultura de paz, juntos encontrarmos um lugar em que as pessoas vivam bem. É isso que se quer para Caxias do Sul. Com certeza. E agora tem uma mudança para a gente encerrar o capítulo saúde, né? Que a gente falou da valorização da atenção básica, da questão do serviço de urgência e emergência, que nós achamos que precisam ser públicos, né? E garantidos as suas condições. Também teve uma mudança nos horários, então a gente chama a atenção que o pessoal preste atenção nos horários e não adianta brigar com o servidor, né? O horário foi definido pela prefeitura em cima dos seus estudos, tem lá suas razões, mas se as pessoas não estão satisfeitas, vão lá na organização da comunidade para poder reclamar se naquela região tem algum problema com relação a isso, né? Procure a UAB, procure o presidente do bairro, mas não adianta brigar com o servidor, porque o horário de funcionamento é estabelecido pelo governo municipal. Então, eles estão agora, o que foi combinado no conselho, né, que a gente tem a Central de que iam fazer essa experiência com o novo horário e iam avaliando. Então, a comunidade precisa estar alerta e também passar as informações para fazer essa avaliação do serviço. Todas as mudanças geram um pouco de desconforto, mas muitas mudanças dão certo. Então, a gente tem que tentar e avaliar como vai acontecer, e é importante que todo mundo saiba que procure os canais corretos da secretaria e não brigar com o servidor lá na ponta, né? Não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Silvana Piroli, presidente do Sindserv, e o Alvoni Passos, né, Prux dos Passos, ele que é diretor de comunicação do Sindserv conosco aqui. Silvana, eu já liberei, já começou a surgir aqui as pessoas pedindo, né, os brindes do Sindserv, então são pares de ingresso para o show lá em dia 29 de novembro, vai pedindo aqui, eu vou deixar até lá o finalzinho para ter mais gente participando, ou pelo telefone 3220-9400, mas já quero dizer aqui para Beatriz Tessari Vivan, que está de aniversário amanhã, um dos ingressos pode ser, um parzinho pode ser para ela, né? Claro. Bia, já um é teu aqui, tá? Um par de ingressos para você. Vamos falar um pouquinho sobre essa festa, a gente pegou pesado agora, né? Vamos falar da festa, vamos falar desse momento também que é importante, já deixamos aqui as pessoas entendendo como é que vai ser. Dia 29, né? De novembro. Dia 29 de novembro, nós já estivemos aqui no mês passado fazendo a divulgação, né? E fundamental aí fazer o entendimento de que é uma tarde de shows, né? Nós vamos ter o DJ Zé Antônio, nós vamos ter um show sertanejo também, né? Junto disso, além disso, nós temos pagode e, óbvio, né, o show de saída, digamos assim, de encerramento, né, com o Papas da Língua. E a ideia é essa, que seja uma festa
para a comunidade também, por isso que nós trouxemos ingressos e temos ingressos inclusive abertos, né, para o público geral, né? O custo de um show hoje sairia no mínimo 3 vezes mais do que o valor que nós estamos ofertando, né? A R$60 os ingressos abertos para o público em geral, né? A meia entrada de R$30, né, para o público também. Então é uma tarde de festa, né, com o Zé Antônio, com o Pura Curtição e com o Matheus Boff, preparando o show do Papas da Língua. Então a gente procurou, assim, construir um show eclético, digamos assim, uma tarde eclética, para que todos, né, ao seu tempo, fossem contemplados com algum gênero musical, né? Então a ideia é essa. Porque dia 28, agora, terça-feira, é o dia do servidor. E o nosso feriado vai ser na sexta. Né? Mas não é só o feriado, o ponto facultativo. Nós também queremos aqui, inicia agora também o mês do servidor, né? Que é uma promoção da Prefeitura e do Sindicerve, para a gente trabalhar essa questão em diferentes ângulos e prioridades, mas a questão é que eu queria já deixar um abraço grande para essa grande família de servidores, né? Porque é muita gente, são muitas pessoas e que cada um de nós, independente da profissão que a gente tem, todo dia a gente precisa de um servidor público, ou para atender os filhos da gente na escola, ou para fazer a vacina no posto, ou para tratar a água que a gente toma, ou para arrumar a sinaleira que pifou, ou para cuidar do trânsito, ou para cuidar da segurança, ou para entregar o alvará, ou para a gente poder ir lá ver uma fiscalização, enfim, ou para podar uma árvore. Tudo isso é serviço público e nós estamos em todos os lugares. Então a gente queria dar os parabéns nesse dia, mas reconhecer que esse é um trabalho fundamental para que a cidade tenha a qualidade de vida que tem. Caxias tem muitos problemas, mas tem muita coisa boa, que foi construída com o trabalho de todos, com os operários que estão na fábrica, com os que estão no serviço público, com homens e mulheres que nunca tiveram receio de ir à luta. Então a gente quer nesse dia reconhecer os servidores, né, que fazem da sua profissão, que ficam 30, 40 anos no serviço público, né, muitas vezes passando por diferentes prefeitos, por diferentes tempestades, mas que nunca desistiram e que estão ali para nos atender sempre. Então, um grande abraço a cada um, a cada uma, e também aos seus familiares que muitas vezes aguentam a ausência, né, das pessoas e que veem a gente nas diferentes lutas, mas parabéns ao servidor público pelo seu dia, pelo seu tempo, pelo amor que dedica pela sua profissão. Parabéns, tem muita gente boa fazendo serviço público, a gente às vezes só reconhece aquilo que não funcionou, né? Mas Caxias tem um sistema muito rígido de estágio probatório, de avaliação, com processos administrativos, com dia de ampla defesa, enfim, a gente tem avançado muito, né? E a gente vê que quem está fora da curva são muito poucos, né? A grande maioria está aí e se dedica muito, né? Assim como em qualquer setor, né? Nós temos aqueles que talvez não tenham, naquele momento, um desempenho natural, né? Ou adequado, mas para a população, quando a gente fala para a população, né, está dito lá no artigo 3º da Constituição que o Estado brasileiro, né, ele é composto por políticas públicas e nós somos, enquanto profissionais e servidores públicos, defensores dessas políticas. Consequentemente, nós somos a garantia de que no município haverá o cumprimento disso, né? E o servidor público, se por vezes não tem um desempenho, não tem também condições, né? Assim como outros setores também por vezes têm seus limites profissionais, mas particularmente um servidor público que transgride, ele não fica no serviço público, né? Então, e são pessoas tal qual são pessoas do serviço privado, mas diferentemente nós temos esse código de ética rígido, esses estatutos que nós seguimos, né? Fora essa questão habitual, né? E nós não fazemos jeitinho no serviço público, nós temos que seguir
a regra, E aí, a determinação. Isso por enquanto, porque nós somos servidores estatutários, porque lá no Congresso, né, o Mota e sua turma, o Mota que não se importa, estão propondo, ainda bem que eles não conseguiram ainda assinatura suficiente, a gente espera que os deputados não assinem, né, essa proposta, eles querem acabar com o serviço público. Então, vai ser contratação, vai ter... Imagina que é contrato por 5 anos, então eu sou a prefeita, o governador, enfim, contrato por 5 anos, para todo o meu mandato e ainda para ficar mais um pouco, ou seja, é cabo eleitoral, né, gente? É isso que vai acontecer. Porque quem é que vai ter condições de dizer não, você não pode cortar aquela árvore, você não pode autorizar aquela empresa a funcionar em tal lugar porque ela polui, você não pode fazer... Porque nós temos esses serviços também, né? Tratar todos com a mesma régua, né? É obrigação nossa, e se a gente não faz isso, o problema é nosso também, né? O servidor é punido. Agora, se o servidor não tem estabilidade, não está ali e não tem organização, e o cumprimento vai ser assim, meio que de qualquer jeito, nós vamos ter muita dificuldade de manter o serviço público funcionando e as pessoas serem atendidas. Então, quem vai pagar o preço é a população, que vai ter um serviço público relativizado. Por isso que nós vamos estar semana que vem em Brasília, na Marcha dos Servidores Públicos, dia 29, né, em Brasília, contra a reforma administrativa que acaba com serviços importantes como na área da saúde, educação, assistência e segurança, que são aquelas que nós temos mais, e no nosso caso aqui em Caxias, saneamento, que nós temos necessidades diárias, né? Aliás, disso. é uma campanha que o Sindserv tem até um hot site, quando você abre o site do Sindserv, para quem quiser, sindserv.com, quando você abre o site, já tem um hot site que leva para um banner que te joga lá para votação. Então, ajuda as pessoas de forma eletrônica a participar, né, de forma democrática nessa questão da votação popular para ajudar a que a população, sociedade, não ajude a passar nessa proposta de reforma administrativa. Né? Assim, nós podemos imaginar agora, né, tudo aquilo que a Silvana falou sobre a questão de preparo das pessoas, né, de um SAMU sendo atendido por alguém sem a mínima qualificação de um intensivista, é como brincar com a vida das pessoas, né? Tu imaginas num médico, né, sem o mínimo preparo, daqui a pouco tendo que desempenhar o seu trabalho, né? Ou um professor, né, sem a qualificação devida, por ser apenas um cargo passageiro, como a Silvana coloca, né? Sem qualquer vínculo com aquela comunidade, né? Com qualquer característica da própria escola, né? Então, é esse, né, alerta que a gente deixa para a população também, né? Que nos ajude na nossa campanha, porque nós não estamos defendendo só o emprego, nós estamos defendendo a política pública, o direito à educação, o direito à saúde, né? O direito ao atendimento. O nome da campanha, para quem quiser saber, né, buscar ela, é só botar ali, não seja um deputado 171, nem todo brasileiro sabe por que a gente chama Tu é 171. É um código, né, é um artigo do Código Penal Brasileiro, que é o código do estelionato, ou seja, aquela pessoa boa de lábia que passa conversa nos outros, né? É mais ou menos isso, né, Silvana? É mais ou menos isso. Então não seja o deputado 171. Gente, eu já tenho aqui os nomes dos ganhadores, já vou falar aqui para depois permitir um fechamento do programa aqui. Para o show, então, nós temos 5 pares de ingressos que foram divididos entre WhatsApp e também com o telefone e 2 camisetas. Então, os ganhadores foram Beatriz Tessari Vivan, Luísa Santos, Santa Eloá Amadori, Roberto Sebem, Ana Laura Troian, o Ademar e a Luana Ribeiro. Entre as camisetas e os ingressos, já fiz aqui um esqueminha. Parabéns para eles. Vamos falar agora no último sobre uma questão que foi polêmica essa semana, a questão dos 9º anos, né? Porque isso envolve mais do que os servidores, a comunidade. E por que eu digo isso? Porque os professores que estão na escola XYZ, a gente agora escolhe turma, vê quantos ficam. Se nós não temos carga horária naquela escola, a gente tem a possibilidade de fazer um pedido de remoção para outro lugar próximo da nossa casa, ou que a gente considera a escola importante. E aí, se
se nós concorremos com os demais, com critérios que é tempo de serviço e as formações. Então, o professor, ele é professor da rede, claro que ele tem um vínculo na escola e tal, que isso vai ser ruim para o professor ser desvinculado daquele espaço, vai ter transtornos emocionais, psíquicos e mesmo de trabalho. Não é uma boa medida do ponto de vista da organização dos profissionais da educação, mas eu acho que também a gente precisa reconhecer que é um impacto maior em cima das famílias e das crianças, né? E o que é, qual é o problema que nós temos, que acho que é isso, o problema que nós temos em Caxias é de que a gente tem poucas vagas em determinadas regiões da cidade. E nos últimos anos, o estado do Rio Grande do Sul optou por não abrir mais ensino fundamental e ficou só com o ensino médio. Em algumas escolas ele ainda tem, mas poucas turmas, se dedicou mais ao ensino médio. O ensino fundamental, ele é responsabilidade compartilhada do Estado e município. E aí temos regiões da cidade que a gente tem, então esse fenômeno, uma desresponsabilização do Estado. A questão de que a cidade recebe muitas pessoas, é uma cidade que, apesar as taxas de natalidade diminuírem, ele tem uma taxa de crescimento em função da migração. Então, falta vaga em muitas áreas. E a quarta coisa que não é menor, o governo constrói muito pouca escola. A última escola foi a escola São Genaro, né? Que foi construída, começou no Guerra, terminou no Adiló. Foi adquirida uma escola, a Laurindo Fórmulo, mas a gente tem, por exemplo, aqui no Risso, que é um lugar que tem muita demanda, né, uma demanda grandiosa. O Risso é quase uma cidade. É uma cidade, aí não foi construída escola nova, a última foi a escola Nandi, que foi construída no governo Sartori, tá? Começou com o Pepe e terminou com o Sartori, acho que foi por aí. E a locação do prédio da Anhanguera, quer dizer, todo mundo sabe que no Risso, faz 15 anos que sabem que o Risso vem crescendo, ou 20. E aí não se preparou para ampliar as vagas. Então agora a única solução é essa. Então o que a gente diz? Não é a única solução. O que a gente reivindica e o que a gente tem ponderado em todos os lugares. Olha, tem um problema, ninguém quer colocar a criança contra o do nono ano contra a criança, porque esse é um debate que não ajuda a sociedade e não é um debate que nos interessa para nenhum de nós. Nós queremos que todos tenham escola. Qual é a posição que o Sindicerv tem defendido durante todos esses anos para todos os governos? Primeiro, no desvio Risso, e naquela região do Campos da Serra tem que construir escola. Não dá para querer atender as crianças sem construir, sem investir. Lá no Campos da Serra, inclusive, a prefeitura tinha recursos enviados pelo governo federal quando da formação do loteamento e por várias razões enfim, não vou me aprofundar, acabou não utilizando o recurso para isso. Então, tem também a solicitação e tem programas federais que pode se buscar para a construção de escolas, tá? Então, isso é a primeira coisa. A segunda, se construíssem, em média, ou ampliar uma sala de aula por escola, das 83, mas nem todas dá para construir, e algumas dá para construir mais de uma. Eu vou pegar ali no Cidade Nova, que é no Risso também. Tem espaço lá para fechar a escola nova, e dá para fazer 3 salas de aula. Então não precisa tirar o nono ano. Vamos lá fechar aquelas 3 salas de aula e vamos atender a demanda daquela região. Então é preciso que a secretaria, a prefeitura, o prefeito, olhe para as regiões e veja quais são as soluções. Eu não sou contra que o Estado, acho que o Estado tem que assumir mais. Só que olha como é que foi pensado. Eu conheço toda a rede, né? Porque sou professora, então posso dar vários exemplos. Eu vou pegar o exemplo da escola Padre Antônio Vieira, tá? Os nonos anos vão sair. Né? São 2 anos. Vai sobrar uma sala de aula. Lá teria, com remanejos e tal, condições de absorver. Né? E eles vão para uma escola que as crianças comumente daquela escola não costumam disputar a vaga ali. É em outro lugar. Aí eu fico me perguntando, o ano que vem, a vaga que eles tinham naquela escola que eles comumente iriam, vai ficar para quem? Vai ter demanda para aquela escola? Nós não vamos criar mais um problema?
Nós não vamos tirar a criança que hoje iria para uma escola, no final do 9º ano, para a escola. Vamos pegar, eles iriam quase todos para Santa Catarina ou para o ETEX. Eles vão deixar de ir para ali para ir para outra escola. Será que é a melhor escola para ir? Porque tem que caminhar muito, tem que pegar ônibus. Eles são crianças ainda. Né? O Estado é visto que não tem professor para todo mundo, falta professor, não tem professor de apoio. Os pais não são bons, os pais sabem a realidade. Quanto mais eles podem postergar isso, deixam eles mais tranquilos. Bom, se fossem para aquela escola que naturalmente eles iriam, é uma coisa, agora vai para um outro, para um terceiro lugar. Então, o que a gente tem falado, a gente está fazendo um apelo para que o governo municipal sente com essas comunidades, discuta com os pais e professores daquela região, tem conselho escolar, tem CPM, vamos achar soluções juntos. Ninguém quer que as crianças fiquem fora da escola. Sem contar, né, Silvana e Elvone, que essa questão da gestão, da eficientização, a gente sabe que tem muitas escolas que tem uma quantidade de aluno por sala que que não frequenta, e às vezes não tem aquela vaga, a gente sabe, né, que a política pública ela precisa preservar a vaga, está inscrito, tem que preservar. Mas fazendo uma gestão, você pode administrar, colocar gente que quer ali, garantir classes extras para quando essas pessoas vêm, precisa eficientizar. Eu sei que teve uma reunião com os gestores, representantes de escolas e o Sindicerve nessa semana, né? Nós fizemos essa escuta, fizemos essa escuta, de cada realidade de cada comunidade, quais eram as alternativas. E a gente chegou à conclusão, né, de que várias alternativas são possíveis e não precisava chegar nisso, ou se fosse, seriam, sabe, de forma diferente. Eu vou pegar um exemplo das crianças do Machado de Assis, por exemplo, né? Elas estão próximas, elas vão ter que sair dali, vir para o Cristóvão, né? São crianças que vão acabar muitas vezes se evadindo, né? E a mãe estava dizendo lá na frente, ela tem as crianças autistas, no município tem cuidador, no município tem AE, no município tem professor de apoio, nós temos toda uma estrutura para um acolhimento para essas crianças, então tem muitas coisas para serem resolvidas. Aí uns dizem, mas é só em março. Primeiro que não é em março, é em fevereiro, dia 15 de fevereiro todo mundo volta para as aulas. Segundo que não é tanto tempo assim, né? E terceiro que o Estado não tem tido em nenhum momento quadro completo quando se começa. Então não vamos vender uma ilusão, tem um problema, que eu acho que existe o problema de vagas, vamos sentar por região, discutir estado, município, umas comunidades escolares para achar a solução. Aliás, problema histórico em Caxias. Aproveitando que... E tem que fazer alguma coisa, né? Tem que tirar o jacaré do bolso, né? Aproveitando o que a Silvana disse, ela tocou em algumas questões, né? E outras que, principalmente a nossa diretora de educação do sindicato ouviu e acompanhou, né? E isso exige muita empatia, né? As pessoas já estão a essa altura do ano organizadas para um ano letivo em 2026, diante das suas dificuldades, das suas características de organização familiar, sejam os atores da escola, ou seja, as famílias, né, que dependem do serviço, seja aqueles que prestam o serviço também, né? Então essa questão de empatia e cuidado e planejamento, né, anterior, nos pareceu assim que ficou no limbo, que não aconteceu. Então este foi um dos grandes questionamentos, para além daquilo que a Silvana já falou, que apareceu, né, em diferentes reuniões, em diferentes momentos, né, a gente discutiu internamente isso e essa é uma questão séria. Nós falamos há pouco da questão da saúde mental, né, nós desestruturamos famílias de estudantes e nós desestruturamos famílias de profissionais, né, de professores, né? A gente se coloca no lugar de uma mãe professora, por exemplo, que talvez tenha o seu filho numa determinada escola, ali próximo, ou até mesmo na própria escola, porque a gente, enquanto servidor público, e eu, na minha família eu tive essa característica, né? As minhas duas filhas estudaram todo o tempo na escola pública, porque nós acreditamos nela, né, e valorizamos ela. Então tu imaginas, né, essa mãe
ter que deixar a sua família numa outra, criar uma nova rotina para essa família, né? A logística A nem logística, sempre é simples, exatamente, ela às vezes depende de um determinado tempo para a organização. Né? E não Então, é só tempo, é dinheiro. exatamente. Transporte, mobilidade. Isso, então são fatores muito sérios, né, que mexem com, nós vamos só considerar os 927 estudantes? Não, a gente tem que considerar quem também presta o serviço. E sem contar, né, o risco da evasão escolar, eu falei dela, exatamente. Né, porque é um ano isso nos preocupa também. Bem complicado, né? É um ano em que eles estão naquela transição da adolescência para a juventude. Quem tem filho sabe disso. E é como eu disse, é um ano que os pais gostariam que eles ficassem o mais próximos possíveis dos seus olhares e dos olhares próximos de casa, né? Então você imagina, lá do Risso, você vem para o Cristóvão. Eu estudei no Cristóvão, né? Eu vinha lá do São José para o Cristóvão. Era um outro tempo, era um outro momento histórico. Hoje eles precisam pegar 2 ônibus para vir para o Cristóvão. Se eles estivessem lá, eles poderiam ficar na própria região. Então, eu acho que tem que ter sensibilidade de sentar e organizar. E como eu digo, pensar fora da caixa às vezes é bom, mas ouvir os outros que estão e repartir os problemas, se encontra soluções. Democracia é isso, vamos ouvir, vamos sentar, vamos pensar junto, vamos atender. Agora também é preciso que a prefeitura tome algumas medidas importantes. Investir em escolas é necessário. Se não fizer isso, não tem solução mágica, não tem transferência de aluno, não tem coisa que resolva, né? E acho que a gente protelou muito isso. A Prefeitura de Caxias, nos últimos anos, construiu muito pouca escola. Em média, uma por governo, aí não dá, né, gente? Uma cidade que cresce desse jeito, não dá para dar culpa para as pessoas. A gente tem que planejar. Perfeito. Silvana, obrigada pela presença, viu? Preciso encerrar o programa, a gente já passou até um pouquinho aqui do nosso horário, tem outros programas na grade. Alvani, muito obrigada, viu? E em nome de vocês, parabéns ao Dia do Servidor, viu? Isso aí, parabéns a todos nós. Parabéns aos profs também que tiveram a sua data comemorativa esse mês. Parabéns só para não nós, esquecermos. Pra ti, né, Silvana? Por uma vida inteira, né? 15 anos. 15 anos não, dia 15, dia do professor. Isso. Gente, eu vou ficando por aqui. Esse conteúdo fica armazenado e disponível